caceta. Alicia, bom dia. Mas o PowerPoint é o seguinte, quando eu gravo ele com o Camtasia Studio, ele fica parecendo um quadradinho onde você está escrevendo, entendeu? Às vezes não dá nem para ver a letra. Depois eu vou gravar um vídeo em produção, ver se acontece. Tudo jóia, Alicia? Mari. Tudo certo, tio. Mari Cabral. Tudo bom, Mari? Bom dia. Natália Ibra Calimã. Bom dia. Desde que passou para de manhã, sabe quem que eu não tenho visto? Como é que é o nome dele, meu Deus? Mas com H. Sabe o que eu tô falando? Anthony. Muito bem lembrado, Alice. Tem notícias dele? Às vezes. Poxa, se às vezes não compreende minha aula, sacanagem. De manhã fica difícil para ele? Sabe dizer? Depois eu vou dar uma mensagem para ele. É isso aí. Alicia, Mari e Natália. Meus queridos, não sei se vocês viram a mensagem lá. Eu vacilei geral e esqueci de mandar o link do capítulo de pirâmides que a gente vai ver hoje. Perfeito. Então vamos lá, né? Somos nós, vamos nós mesmos, isso aí. Vamos os bons. Deixa eu só abrir meu quadro. Ok. Muito bem. Vamos agora compartilhar. Compartilhar. Ok. Beleza. Sumiu. Ah, não. Tá aqui. Deixa eu ver o que tem no chat. Tem alguma coisa escrita aqui.
Travei. Não, travei não. Às vezes eu não sei. Está escrito já. More. Live on Facebook. Live on YouTube. Live on Customized Service. Legal. Meus queridos, vocês estão enxergando o quadro branco? Sim ou não? Sim. Opa, obrigado. Show de bola. Então, nosso capítulo de hoje, meus queridos, pirâmides, ok? Pirâmides. Deixa eu fazer algumas anotações antes da gente começar nossas atividades de pirâmides. Então, vamos ao quadro branco. Ok. Meus queridos, está aqui uma pirâmidezinha. Definição de pirâmides. Suponha que você tem um polígono, e nós já vimos lá, quando começamos a ver poliedros, que polígono é formado por uma série, um conjunto de segmentos de reta. E por essa razão, os círculos não eram considerados polígonos. Então, para pirâmides, suponha que a gente tem um polígono contido em um plano qualquer e um ponto V localizado fora desse plano. O polígono num plano, um ponto V num outro, ok? Pirâmide, então, é a reunião, a ligação de todos os segmentos, ok? Que tem uma das extremidades nesse polígono e a outra extremidade no ponto V. Ok? Então, ligar um polígono até um ponto V qualquer, aí nós teremos a nossa pirâmidezinha. Então, nossa base é um polígono com qualquer quantidade de lados, mas não pode ser um círculo. Caso essa base tivesse um círculo, caso esse polígono da base fosse um círculo, que figura nós teríamos? Cone. Beleza, cone. Então, muito em breve, nós vamos, inclusive, comparar, aliás, adaptar o que a gente vai ver nas pirâmides para os cones, porque os cones é como se fossem pirâmides, porém, com uma base circular. Joia? Então, as características de uma pirâmide. E elementos que compõem uma pirâmide. Vamos nos adaptar aos nomezinhos. Bom, primeiro, os lados que compõem a base do nosso polígono são as chamadas arestas da base. Pirâmide, aliás, na geometria espacial a gente não chama nada de lado, a gente chama de aresta. Então nós temos aqui as arestas da base. São os lados que compõem o polígono da base. Ok? Bom, essa ligação dos vértices da sua base até esse ponto localizado em um outro plano, o chamado vértice da pirâmide, esses segmentos de reta são as chamadas arestas laterais. Arestas laterais. Ok? Bom, vocês estão lembrados das nossas duas últimas aulas que nós falamos de prismas. E eu disse para vocês que, se você tiver na dúvida sobre reconhecer ou não um prisma, a gente tinha que observar as faces laterais. Isso é quem acabava definindo um prisma. E num prisma, as faces laterais tinham que formato? Você me lembra? Retângulo. Uhum. Natália? Oi. Foi a Natália que respondeu? Sim. Natália, você falou retângulo.
Isso porque a gente acabou trabalhando mais com os prismas retos. Aí são retângulos. Porque se fosse como nessa figura aqui, que é meio oblíquo, então, se fosse um prisma oblíquo, as faces já seriam Paralelogramo. paralelogramos, correto. Mas de forma geral, já que a gente mexe mesmo com os prismas retos, eram retângulos, perfeito. E nas pirâmides, não importa se a sua pirâmide seja reta ou oblíqua, as faces laterais serão sempre com que formato? As faces laterais de uma pirâmide. Com De Mário? triângulo? Exatamente. A diferença, Mari, é que se a gente tiver um prisma oblíquo, que na verdade é só na teoria, esses triângulos serão diferentes entre si e cada lado do triângulo com um valor diferente. Mas, como a gente vai trabalhar quase que na sua totalidade com as pirâmides retas, então, deixa eu projetar lá do nosso material uma pirâmide reta. Deixa eu projetar aqui parte do nosso material. Está aqui. Como a gente vai trabalhar quase que na sua essência com pirâmides retas, as minhas faces laterais são triângulos. Mas a minha pergunta é, nas pirâmides retas, que tipo de triângulo a gente tem nas faces laterais? Isso é importante a gente ressaltar. Que tipo de triângulos a gente Equilátero? tem? Natália? É Natália? Não, fui eu. Não, Mari? eu acho Foi a Mari? Isso. Mari. Então vamos lá. Mari, é o seguinte. que No isósceles, não? polígono. Isso, isósceles. Essencialmente isósceles. E aí por quê? Porque aqui, ó, a gente tem. Deixa eu tirar esse cara aqui. A gente tem na base as arestas da base. E observe que uma pirâmide irregular, que é o que a gente vai tratar na grande maioria das vezes, uma pirâmide irregular, ela é reta e a base é um polígono regular. Ou seja, a gente representa como Lzinho a nossa aresta da base. Então, Lzinho, aresta da base. E depois, como azinhos, são as arestas laterais, essas que vão subindo até chegar no nosso vértice, as arestas laterais. E nas pirâmides retas, essas arestas laterais são todas iguais. Então, Mari, se a gente observar esses triângulos, ele tem uma aresta azim, outra azim, e aqui na base uma Lzinho. Azinho, Azinho, Lzinho. Todas elas. Enxergou, Mari? Sim. Ótimo. Então, são triângulos isósceles. Pode acontecer de vir a ser um triângulo equilátero? Pode. Em duas situações especiais. Daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, nos nossos exercícios, tem uma pirâmide que a gente tem que estar muito atento ao nome dela. É o chamado tetraedro regular. Vamos falar dele daqui a pouco. Ok? Esse aí é formado por triângulos equiláteros. E Mari, você vai ter triângulos equiláteros quando o seu texto disser assim, em uma pirâmide, todas as suas arestas possuem a mesma medida. Quando ele falar isso, todas as arestas têm a mesma medida, ele está falando das arestas laterais, que já tem que ter a mesma medida, e as arestas da base. Então, quando cita isso numa questão, todas as arestas com a mesma medida, ele está falando das arestas da base e da lateral. Aí sim a gente tem triângulos equiláteros, mas essencialmente triângulos isósceles. Tudo bem? Aproveita então, por favor. Aliás, ainda não. Então, elementos da pirâmide, aresta da base, Lzinho,
Pirâmide regular agora, tá? Arestas laterais, azinho. Outro elemento importante é a altura da pirâmide, que quando a gente projeta o vértice na base, essa altura cai no centro da base. Também vamos falar já já sobre esse centro. E dois elementos importantes da pirâmide, dois apótemas. Um deles é o apótema da pirâmide. Esse apótema da pirâmide, Gzinho, ele funciona, ele faz a função das alturas dos triângulos laterais. Então, o Gzinho, apótema da pirâmide, ele equivale às alturas dos triângulos isósceles das faces laterais. Ok? E o apótema da base é um segmento que vai do centro da base até o ponto médio de qualquer um dos lados, qualquer um deles, formando 90 graus. Então, são 5 elementos. Altura, esse raio aqui eu falo depois. Altura, apótema da base, apótema da pirâmide, aresta da base e aresta lateral. Muitas variáveis. E é por isso que a pirâmide é o nosso sólido que dá mais trabalho para se calcular, para se trabalhar. Ok? Então, muitos elementos. Só que eu quero citar alguns deles. Deixa eu ver se alguém falou comigo. Sim, não entendi. Ah, tá. Vamos lá. Janela. Deixa eu abrir um novo. Ok. Beleza. Deixa eu colocar novamente isso aqui, porque eu preciso falar um pouquinho desse Mzinho, apótema da base. Meus queridos, a ideia aqui é a seguinte. Nós temos, já sabemos que a base pode ser qualquer polígono, desde que não seja um círculo, até porque círculo não é polígono. Ok, mas os nossos polígonos mais comuns na nossa base serão, sem sombra de dúvidas, o quadrado, que é o principal polígono que aparece numa pirâmide, pirâmide de base quadrada. Nós temos o triângulo equilátero, com uma outra figura muito presente na base de uma pirâmide. Esse triângulo equilátero não saiu muito legal, mas tá bom. E o nosso hexágono regular. Então, assim como aconteceu nos prismas, essas eram as 3 figuras mais presentes num prisma. Aqui vai sair mais feio do que nunca. Ok? Nas pirâmides acontece exatamente a mesma coisa. As 3 figuras mais comuns são quadrado, triângulo equilátero e hexágono regular. Ok. Só que agora vai aparecer um elemento. O hexágono não ficou tão bom assim, mas está ok. Vai aparecer um elemento que até então não aparecia nos prismas, que é esse apótema da base, que é um segmento que vai do centro da base até o ponto médio de qualquer um dos lados. Aqui eu puxei para baixo, mas podia ser para cima, para a direita, para a esquerda. Aqui no triângulo, mesma coisa. Vai do centro da base até o ponto médio de qualquer um dos lados. Puxei para baixo. E no hexágono, idem. Esse é o nosso apótema da base. E eu quero focar nele por agora. Ok? Então vamos comigo. Ele é simbolizado pela letrinha M. Mas, para diferenciar um do outro, a gente costuma escrever M4, apótema do quadrado, M3, apótema do triângulo,
e M6 apótema do hexágono. Depois eu vou salvar isso aqui e vou encaminhar lá no grupo como imagem, ok? M4, M3 e M6. Ok. Se essas bases são polígonos regulares, então eles têm seus lados todos iguais. Ali é o nosso Lzinho, que seria a nossa aresta. Meus queridos, no caso do quadrado, que é a nossa pirâmide mais popular, o valor do M4 em relação ao lado L do quadrado, como é que se calcula? M4 em relação a L. É simples. Alguém me ajuda? No quadrado, como é que a gente acha o M4? Lado dividido por 2? Perfeito. Lado sobre 2. No quadrado, o apótema equivale a metade do lado. Vou pular para os hexágonos. Por quê? Nós já sabemos que todo hexágono regular ele deve ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Ótimo. Sempre equiláteros se o hexágono for regular. Então, se nós dividirmos aqui em hexágonos regulares, observe que o nosso M6 ele faz a função da altura de um desses triângulos. Então, deixa eu tirar aqui. Então, o nosso M6, o apótema do hexágono, equivale à altura desses triângulos que são equiláteros. Me recorda da formulazinha de altura de triângulo equilátero, por favor? Lado raiz de 3 sobre 2, né? Acho que é. Perfeito. Lado, raiz de 3 sobre 2. Aproveita, Natália, e lembra para mim da área de triângulo equilátero. Lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Isso, que nós vamos precisar dele daqui a pouquinho. Então, muita gente confunde as formulazinhas de altura, lado raiz de 3 sobre 2, com área, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ok? Agora eu deixei o nosso triângulo por último. Por quê? O quadrado e o hexágono têm número de lados par. Todo polígono que tem número de lados par, o centro da base está exatamente no meio do polígono. Agora, o triângulo tem número de lados ímpar. Isso quer dizer que o centro da base não é o meio da base, não é o meio do polígono. E aí, quando a gente fala em centro da base, nós estamos falando no chamado centro de massa. Centro de massa, ponto de equilíbrio, é conhecido como baricentro. E no caso de triângulo equilátero, esse baricentro tem uma propriedadezinha, que nós vamos ver lá na geometria analítica, inclusive, que se você pega a altura do seu triângulo equilátero e divide essa altura em 3 partes iguais, o seu baricentro ele é um ponto que divide a altura do seu triângulo na proporção de 2 para 1. Ou seja, o pedacinho maior é formado por 2 partes, enquanto o pedacinho menor é formado por uma apenas. Então, proporção de 2 partes para 1. E o nosso apótema equivale a uma dessas 3 partes. Então, o nosso M3 equivale a 1/3 da altura do nosso triângulo equilátero. E se a altura do triângulo equilátero
Natália lembrou ali para gente. É L raiz de 3 sobre 2. E eu preciso pegar 1/3 dessa altura, que é o nosso apótema. Então, quando eu divido alguém por 2 e logo na sequência divido por 3, é como se eu estivesse dividindo tudo por 6. Então, o apótema do nosso triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 6. Opa, não é isso. Ok? Então, o centro da base de um triângulo equilátero não é o meio do triângulo, é o chamado baricentro. E o baricentro tem essa propriedade de dividir a sua altura na proporção de 2 partes para uma, 2 para 1. Ok? Lembravam dessa propriedade? Não. Não? Então, nós vamos usar bastante aqui nas pirâmides, ok? Por isso que eu fiz questão de não estar lá no material, lá um resuminho mesmo. Então, deixei para colocar aqui. Agora, outra coisa acontece também. Observe que aqui, e essa figura que está lá no material que eu disponibilizei para vocês, aqui eu coloquei um Rzinho. Por quê? No último capítulo de geometria, geometria espacial, é onde entra inscrição e circunscrição de sólidos. Nós vamos colocar os nossos sólidos dentro de esferas, fora de esferas, um dentro do outro, não importa. E vai acontecer algumas vezes, espero que a figura fique razoável aqui, vai acontecer algumas vezes da gente ter uma circunferência circunscrita ao nosso polígono. Não ficou tão bonito assim, mas é que eu queria que tocasse. Então, observe que, ó, inclusive aqui na figura está o raio, esse Rzinho está aqui, ó. Rzinho é o raio da nossa circunferência. Então, eu vou pegar o raio aqui, ó. R. Beleza. Nesta figura, o R faz a função de qual elemento geométrico? Lembra? Quadrado, circunferência, aqui está o R. Você pode associar seu Rzinho a quem? Diagonal do quadrado? Não necessariamente a diagonal, Natália. Metade dela? Exatamente. Então, o nosso Rzinho no quadrado equivale à metade da nossa diagonal. E você lembra como calcula a diagonal de quadrado? Lado raiz de 2. Então, quer dizer que o nosso R vai ser lado raiz de 2 sobre 2. Ok. Então, metade da diagonal do quadrado. Joia. Deixa eu colocar aqui nosso retângulo também. Ok. Vamos para os triângulos. Vamos colocar a circunferência ali novamente. Aqui não vai ficar bonito não, aqui eu garanto. Aqui está o centro que eu falei. Vou acochambrar aqui. Ok. Beleza. Opa. Estão enxergando o quadro ainda? Não, saiu. Não imaginei. Eu cliquei em alguma coisa aqui esquisita. Share. Ok. Voltou a enxergar? Sim. Ok. Observe que agora nós vimos que o baricentro divide a nossa altura em 3 partes iguais, na proporção de 2 partes para o pedaço maior, uma para o pedaço menor. O pedaço menor é o apótemo. Só que este pedacinho maior aqui, ó, que vai do centro até o vértice, esse cara é o raio. Confere?
Tudo bem? E Confere. enxerga isso? Então, esse R vai ser o dobro do nosso apótemo. Então, nosso Rzão vai ser 2 vezes o nosso M3 por causa da propriedade do baricentro. E, para a gente fechar essa parte, no nosso hexágono, ficou feio demais. Vou deixar assim, tá bom. Observe que o nosso raio, ele equivale ao lado do... Eita. O nosso raio do círculo equivale ao lado do nosso triângulo equilátero, que ao mesmo tempo é ao lado do hexágono. Então aqui o nosso Rzinho, ele equivale ao nossa aresta Lzinho do hexágono, que equivale ao lado do triângulo. Ok? Então esse Mzinho vai ser muito importante nos nossos cálculos. E o que nós vamos ver agora, para a gente começar a praticar um pouquinho, é o seguinte, meus queridos. Nós vamos continuar trabalhando com áreas e volumes. Eu quero construir uma pirâmide, quero construir um sólido, área. Eu quero preencher, volume. Vamos continuar tendo área lateral, área da base. E aí, cuidado com os seguintes detalhes. São 5 variáveis existentes. Se eu colocar o raio, já são 6. Qualquer cálculo que você queira fazer, se você precisar de uma variável que você não possua na questão, você só consegue essa variável a partir do momento que você aplicar Pitágoras na sua pirâmide. Repito, se você for fazer um cálculo, precisar de uma variável que você não possua, você obtém essa variável através de Pitágoras em algum triângulo retângulo dentro da sua pirâmide. E nessa pirâmide, que é a nossa pirâmide mais popular, eu vou ressaltar aqui para você alguns triângulos. Primeiro, acho que o mais comum é esse triângulo aqui, ó, formado por H, G e M. Enxergam esse triângulo? Sim. Ótimo. Um segundo triângulo é essezinho aqui, ó, formado por o R, que na verdade é metade da diagonal, a altura e aresta lateral Azinho, outro triângulo. E um terceiro triângulo que se costuma usar é essezinho aqui, ó, formado em cima das faces laterais. Outro triângulo retângulo aqui, ó. Então, precisou de alguma variável que você não possua, faz uma pausa nos cálculos que você está fazendo, ok? Faz uma pausa e busca, através de Pitágoras, essa variável que você está precisando. Beleza? Ok, um fotinho. Pitágoras o tempo inteiro. Deixa eu salvar isso aqui, que aí, se vocês precisarem, eu envio isso aqui para vocês no grupo lá daqui a pouquinho. Pirâmides. Ok. Bom, vamos parar de falar muito e praticar um pouquinho, mas depois eu volto a falar um pouquinho, porque eu tenho que falar sobre troncos de pirâmides. Mas vamos ao nosso material um pouquinho. Vamos praticar um pouco algumas das questões. Não teve tempo de vocês baixarem o material não, né? Não conseguiram. E, e, e,
Fala comigo, poxa, Eu não baixei, não. conseguiu não. Eu fiquei muito em cima da hora também. Don't have problema. Mas eu quero que antes da gente comece a fazer alguns dos nossos exercícios, eu quero ver se eu encontro aqui um, um videozinho para mostrar para vocês. Simples, mas didático. É sobre volume de pirâmide. Estou procurando aqui na internet. Você está vendo o quadro branco ainda, né? Sim. Sim. Deixa a internet aqui me ajudar. Na verdade, acho que é o meu computador, não é nem a internet. Vamos lá. Tudo aqui, ó. Vídeos. Vídeos. Espero encontrar. Só um segundo. Ixi. Vocês estão ouvindo algo? Não. Ah, tá. Achei que o volume do vídeo, o som do vídeo aparecia para vocês. Pô, não quero ver propaganda. Tô procurando aqui, hein? Calma aí, por favor. Toma uma água. Volume de pirâmide. Cara, esse vídeo era tão fácil de achar que fizeram o favor de esconder esse vídeo. Volume de pirâmide. Tem um outro aqui que é razoável, mas o cara enrola demais para mostrar algo tão simples. Volume de pirâmide. Demonstração. Isso não. Quanto tempo tem isso aqui? 3h40. Vou usar isso aqui mesmo. Não é o que eu queria, mas eu vou. Mostrar isso aqui. Vamos lá. Vou ter que compartilhar o outro vídeo aqui com vocês. Deixa eu tirar stop. Parei de compartilhar o quadro. Sim. Então agora vem esse aqui, ó. Não era esse vídeo aqui que eu queria não, mas acho que vai servir. Estão enxergando já o vídeo do YouTube? Sim.
Eu vou colocar aqui, acho que vai estar sem áudio. Sem áudio? Ei, tem áudio? Não, não tem não. Eu imaginei. Deixa eu passar aqui porque está muito... Ele enrola demais. Ah, tá. Aqui, ó. Primeiro de tudo, ele vai comparar um prisma, ok? Um prisma com uma pirâmide. Mas nessa comparação entre um prisma, que a gente viu no capítulo passado, e uma pirâmide, é necessário que a comparação não seja injusta. O que eu quero dizer com isso? Se eu comparar os dois, eles têm que ter mesma altura e tem que ter o mesmo formato na base. Então, a comparação só pode ser feita se a base for exatamente o mesmo polígono e se ambos tiverem a mesma altura. Então, nessa comparação, segue aí o vídeo. Deixa eu avançar um pouquinho para mostrar o que a gente precisa. Aqui, ó. Aí começa a experiência. Dá para aumentar a velocidade de um vídeo? Acho que dá. Velocidade. 2. Ó. Só para acelerar um pouquinho. O cara encheu uma pirâmide e transferiu esse volume para um prisma. Joia? Não encheu completamente. Aí ele enche uma segunda pirâmide e transfere para o prisma. Ok. Eu adiantei o vídeo. Hein? Aí enche uma terceira pirâmide. Lembrando que a comparação, para ser justa, tem que ter mesma base e mesma altura. Então pega uma terceira pirâmide e enche o prismazinho. Então, uma experiência simples, que não era esse vídeo que eu queria, mas ele serve para mostrar que você precisa de 3 pirâmides para conseguir encher um prisma. 3 pirâmides para conseguir preencher um prisma. Isso quer dizer que o volume de uma pirâmide equivale a 1/3 do volume de um prisma. E volume de prisma, a gente viu no capítulo anterior, é a área da base vezes a altura. Então, o volume de pirâmide, área da base vezes a altura, sobre 3, 1/3. Ok? Bom, vamos começar a trabalhar um pouquinho e parar de falar. Separa isso em um caderno, uma folha, rabisca na mesa. Não, rabisca na mesa não, que a mamãe vai brigar. Então, pega aí um caderno, uma folha e vamos rabiscar comigo questão número 1, só para eu parar de falar e vocês trabalharem junto comigo. Questão número 1 da nossa lista do material que eu coloquei lá para vocês, só para a gente começar a brincar. Deixa eu colocar um azul diferente, eu gosto desse. Ok. Tá aí, meus queridos. Uma pirâmide regular de 10 metros de altura tem na sua base um hexágono, e observe que ele disse que a pirâmide é regular. Ok? Regular. E a base é um hexágono, com 3 metros de lado. Pede-se o volume dessa pirâmide em metros cúbicos. Ok? Simplesinho para a gente começar. Muito bem. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Alicia, Mari, Isabela. Não tinha falado com Isabela. Bom dia, Isabela. E Natália. Isso aí. Vamos lá. Bom, meus queridos, volume de qualquer pirâmide, como nós vimos na experiência, é 1/3 do volume de um prisma. Volume de prisma, área da base, vezes altura.
mas na pirâmide isso é sobre 3, 1/3. Ok? Bom, na nossa base nós temos um hexágono regular, rabisco de um hexágono. Rabisco. Hexágonos regulares se dividem em 6 triângulos equiláteros. Então, a área da base de um hexágono equivale à área de 6 triângulos equiláteros. 6 vezes, e Natália lembrou bem a gente, ali nos slides anteriores, que a área de triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 triângulos equiláteros, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E o lado do nosso hexágono valendo 3. Vezes a altura da nossa pirâmide. A altura da pirâmide foi dada como 10. Isso tudo dividido por 3. Ok? Então, 6 triângulos equiláteros na área da base, altura sobre 3. Isso dará. Bom, vou simplificar logo 6 com 3, valendo 2. E teremos 2 vezes 9, 18. 18 vezes 10, 180 raiz de 3. Dividido por 4. 180, raiz de 3. Cadê aqui? Natália nem marcou o gabarito hoje. 180. Nem marcou a letra ainda, hein? Dividido por 4. 180 dividido por 4, 45. 45, raiz de 3 metros cúbicos. Cadê, Natália? Oi? Vai marcar para mim, não? Ai, meu Deus. Você sempre marca antes de fechar? Ah, tá bom, obrigado. 45 raiz de 3. Ok? Volume, área da base, vezes altura sobre 3. Ok. Área da base, altura sobre 3. Então, simplesinho para a gente começar. Mas lembrando que eu não dou mole para vocês. Daqui a pouco eu aperto um pouquinho. Porque eu sei que vocês podem dar muito mais do que isso. Show! Bom, seguinte, vamos à sua questão de número 2. Questãozinha de número 2. Separa o seu caderno aí, que eu quero ver você rabiscar essa questão. 2. Agora, vamos para a nossa pirâmide tradicional. Pirâmide de base quadrada. Número 2. Vou te dar um minutinho para você rabiscar essa, por favor, hein? Um telhado tem a forma da superfície lateral de uma pirâmide regular de base quadrada. Ok? É um telhado convencional, como se você tivesse um quadrado na laje de uma casa, mas eu vou desenhar aqui como se parecesse um paralelogramo. Mas, segundo o texto, isso é um quadrado. E aí vem um telhado, formando aqui como se fosse uma pirâmide. Como não? É uma pirâmide. Está aqui. Mais ou menos isso. Tá meio inclinada, meio tortinha, mas está ok. Então, temos aí a nossa pirâmide de base quadrada. O lado da base mede 8 metros. 8 metros. E a altura da pirâmide medindo 3 metros. A altura da pirâmide, como ela está inclinada, eu vou inclinar um pouquinho também. A altura medindo 3. Ela não é oblíqua, não. Eu que desenhei errado, hein? 3 metros.
As telhas para cobrir esse telhado são vendidas em lotes que cobrem 1 metro quadrado. Supondo que possa haver 10 lotes de telhas desperdiçadas, com quebras ou emendas, o número mínimo de lotes de telhas a ser comprado é igual a quanto? Essa foi a questãozinha do Enem, um pouquinho mais antiga, 2012, eu acho, mas questãozinha de pirâmide. Normalmente, pirâmide cai menos no Enem porque as questões de pirâmide envolvem muito cálculo. E envolvem muito cálculo, acabam tomando muito tempo. E é algo que você não tem disponível durante a sua prova. Então, pirâmide não é tão cobrada assim. Mas essa aí apareceu em 2012. Vou te dar uns minutinhos para você rabiscar. Uns minutinhos. Para rabisco. Quero ver você marcar aí, Natália. Isabela está aí ainda? Opa, Isabela está. Mari e Alicia. Isabela. Tá. Antes dessa situação toda, vocês faziam uso das cabines lá da escola? Alicia, Mari, Natália e Isabel? Como, professor? Antes dessa paralisação toda, vocês estavam fazendo uso das cabines lá da escola? Sim. Tá, Isabel? Natália, você usava? Sim, até de tarde. Você ficava a tarde toda? Aham. Legal. Mari, Alice, chegaram a usar? Às vezes eu usava. E Alice? Alice. Fala comigo, Alice. Nossa, Alice não quer falar comigo. Você chegou a usar as cabines lá da escola? Tá sem áudio. Alto. O solzinho aparecendo aqui, tava bem friozinho. Alguém chegou na resposta? Usei algumas vezes. Legal. Natália não chegou na resposta. Isso eu tenho certeza. Não. Isabela? Não. Está rabiscando? Está rabiscando. Não está rabiscando. Não está tentando. Vamos comigo. Minhas queridas, o que eu tenho que calcular aí?
preciso entender a questão. O que eu preciso calcular? O raio para depois descobrir o lado. Não, na questão. Esquece Ah, tá. elementos. O que a questão, o entendimento da questão está pedindo para eu calcular? Disse que ele me deu as medidas da pirâmide. Eu tenho que cobrir esse telhado com telhas. E cada lote cobre 1 metro quadrado. Só que vai haver um desperdício de 10 lotes. Área? Mas a área, ótimo, é a área, perfeito. A área de quem nessa figura? A área de quem que eu tenho que calcular? Quais figuras? Triângulo? Ótimo. Todos eles? Todos? Todos. Natália? Acho que sim. Isso. Acho não, tenho certeza. Nós vamos calcular a lateral, porque as telhas vão cobrir essas partezinhas inclinadas aqui do nosso telhado. São os nossos 4 triângulos, que é a nossa área lateral. Então, são 4 vezes a área dos nossos triângulos. Ok, nós não vamos colocar a telha aqui no chão. Ok? Telha no chão é impossível. Não sei que você queira desperdiçar, mas eu nunca vi. 4 áreas de triângulos. E nós vimos que os triângulos em pirâmides são, assim, normalmente triângulos isósceles. Em uma ou outra situação são triângulos equiláteros. E como é que calcula a área de triângulos isósceles? Como é que é a formulazinha para a área de triângulos isósceles? Me recorda, por favor. Triângulos isósceles. Eu acho. Ah, É ok. para ser usado em todos? Exatamente. Base vezes altura dividido por 2? Perfeito. Só o triângulo equilátero, que embora também seja base vezes altura sobre 2, que acaba apresentando para a gente uma formulazinha especial. Mas fora isso, base vezes altura sobre 2. Então, a área que a gente precisa vai ficar, na verdade, vou simplificar, 2 vezes base vezes altura do triângulo, não é da pirâmide. Então, aqui é do triângulo, hein? Base vezes altura. E nos triângulos, a basezinha mede 8. Agora, a altura dos triângulos é esse carinha aqui, ó. Ficou desenhado de forma meio feia. É o nosso Gzinho, apótema da pirâmide. E nós não temos esse cara. Só que é o que eu falei para vocês. Se você precisa calcular algo e aparece uma variável que você não possui, faz uma pausa no seu cálculo, porque eu preciso encontrar esse cara sempre usando Pitágoras. E eu acho que aqui está bem claro qual triângulo que você precisa usar, porque você já tem a altura 3 da pirâmide, você quer o Gzinho, e para completar o meu triângulo, eu vou completar com esse cara, que vale quanto? Sim. O G? Não, esse. A4. O M é o apótema da base valendo 4. E apareceu um triângulo muito fácil de se trabalhar, que é o triângulo pitagórico 3, 4, 5 para o nosso G. Então, a nossa área lateral vai ser 2 vezes a base do triângulo, 8.
E a altura dos triângulos, que é o nosso Gzinho, 5. Ou seja, nossa área lateral vai ser igual a 2 vezes 5, 10, vezes 8, 80. 80 metros quadrados é o que a gente precisaria para cobrir esses 4 triângulos com telhas. E como cada metro quadrado é um lote, então eu precisaria de 80 lotes de telha para cobrir esse telhado. Mas o texto falou para a gente adicionar mais 10 telhas, porque elas vão ser perdidas aí com quebras e emendas. Então, põe mais 10 lotes de telhas. Totaliza, então, 90 lotes para poder cobrir todo esse telhado. Alternativa A. Ok? Então, aqui para ressaltar... Deixa eu fechar aqui, porque o sol já está incomodando aqui dentro. Para ressaltar que em qualquer cálculo, seja de área, seja de volume, nas pirâmides, precisou de alguma variável que você não possua, faz uma pausa no cálculo que você está fazendo, vai para a figura e encontre algum triângulo retângulo que você possa aplicar Pitágoras para você descobrir essa variável que você precisa. Sempre triângulo, retângulo, ok? Eu tinha chegado até Pitágoras, 80, só que aí depois do 10 eu não tinha entendido. porque isso é o que você vai precisar, o 80. Aí ele falou que tem 10 lotes que você vai perder. Então, se vai perder, não vai usar, eu preciso desses 10 a mais, porque o telhado precisa ser construído, recoberto. Beleza. Bom, chega de dar mole para vocês. Vamos apertar um pouquinho, porque eu sei que vocês podem. Vamos para 4, porque tenho essa pirâmide, eu preciso falar dela. Quem de vocês que tinha respondido para mim que os triângulos laterais eram equiláteros? E eu. Foi Mari? Mari? Então, aqui você tem razão, nessa questão. Então, o que eu falei, de forma geral, são triângulos isósceles, mas em algumas situações especiais, os triângulos são equiláteros. Então, minha dica dessa questão é muito cuidado com esta figura aqui, ó. Esse aqui é o nome oficial do nosso poliedro. Sempre que aparecer essa figura, ele vai ser referenciado, chamado dessa maneira, tetraedro regular. E o tetraedro regular nada mais é... Primeiro, tetraedro é um poliedro com quantas faces? 4. 4. E as 4 faces, quando um poliedro ele é chamado de regular, é porque todas as faces, além de serem polígonos regulares, todas as faces são idênticas entre si. Então, se é um tetraedro regular, as 4 faces são iguais. E as 4 faces têm o mesmo formato e com todas as arestas iguais. Então, tetraedro regular é uma pirâmide onde as 4 faces são triângulos equiláteros. Então, está aqui, ó. Cuidado com essa figura, tetraedro regular. Você tem 4 triângulos equiláteros compondo essa figura. E o texto afirmou para a gente que a altura da face, aí ele não especificou qual, mas como o tetraedro, todas as faces são iguais, a altura da face é a altura de todas elas, qualquer um que você quiser. Eu vou traçar isso aqui que está mais fácil de enxergar. Diz o texto que essa alturazinha da face vale 3 raiz de 2 sobre 4, que inclusive é a mesma dessa aqui que eu vou precisar. Aqui, ó. Ok. Então, essa altura, 3 raiz de 2 sobre 4.
Bom, se esses triângulos são equiláteros, a gente sabe que a altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Natália lembrou a gente disso aí. E o texto diz que a altura de cada face vale 3 raiz de 2 sobre 4. A altura das faces é a altura de um triângulo equilátero. Então, peguei o valor dele e vou comparar com a formulazinha dele. Ok. Aliás, aqui é sobre 2, perdão. Sobre 2. Ok. Vou simplificar. Sobra 1, sobra 2. E aí, já que eu quero o Lzinho, eu vou só trazer essa raiz de 3 aqui para baixo. Vai ficar Lzinho igual a 3 raiz de 2 sobre 2 raiz de 3. Tudo bem essa operação que eu fiz? Ok? Ok. Beleza. Se você quiser racionalizar, ok. Eu não quero racionalizar, não. Eu, por exemplo, racionalizar, a gente não pode deixar uma raiz no denominador. Como resposta, não pode. Mas essa não é a resposta que ele quer. Então, vou deixá-la aqui. Se durante o restante dos cálculos essas raízes desaparecerem, ótimo. Se não desaparecer, eu racionalizo no final. Mas eu não gosto de ficar gastando tempo racionalizando no meio dos cálculos, não, tá? Bom, o que se pede é a área total da superfície de um tetraedro. Bom, a área total é, então, a área dos 4 triângulos equiláteros. Então, nossa área total será 4 vezes a área dos nossos triângulos equiláteros. Então, vamos a esse cálculo. Área total. 4 vezes triângulo equilátero. Vou abrir um colchetezinho aqui. Vai ficar lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí eu já vou simplificar esses dois e vai ficar lado ao quadrado vezes raiz de 3. Então, vou pegar esse cara e elevar ao quadrado. Já vou elevar logo colocando os resultados. Lado ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado, 9. Raiz de 2 ao quadrado fica 2. 2 ao quadrado fica 4. Raiz de 3 ao quadrado fica 3. Lado ao quadrado e ainda falta uma raizinha de 3 aqui. Alguém está falando comigo? Deixa eu ver. Tem alguma coisa no chat? Sim? O que a Alicia falou sim? Tudo bem, Alicia? Sim. Vai ficar 9 por 3. 3, 2 por 4, simplificou 2. Resultado, 3 raiz de 3 sobre 2 é a nossa área total, letra C. Então, observe que duas dicas. Uma é um alerta. Cuidado com tetraedro regular. Isso é uma pirâmide onde as 4 faces são triângulos equiláteros. Ok. E o segundo é uma dica. Se você tem que fazer muitos cálculos e aparece raiz no denominador no meio do processo, não tenha necessidade de ficar racionalizando durante o processo. Porque eu só não posso deixar uma raiz no denominador como resposta. Enquanto eu estou desenvolvendo, não tem o menor problema, a menos que isso te incomode.
Então veja que eu deixei a raiz, mas durante o restante dos cálculos essas raízes desapareceram. Então, ter racionalizado antes seria uma perda de tempo. Concentrar forças onde não tem necessidade. Ok? Beleza. Próxima. Opa, não é isso que eu quero. Eu ainda não apertei vocês, tá? Ainda não. Mas está chegando a hora. Bom, vamos lá. Seguinte. Aliás, agora eu vou fazer uma pausa. Vou compartilhar o material, porque eu preciso falar de algo aqui com vocês. Share. Me diga se você está enxergando o material que eu te enviei. Sim ou não? Sim. Ótimo. Então, falamos aqui dos elementos da pirâmide, volume da pirâmide, que a pirâmide... eu mostrei para vocês o videozinho de forma mais prática, mas aqui ele mostra que a pirâmide, o prisma, se divide em 3 pirâmides, que elas podem não ser idênticas, mas os volumes delas são iguais. Então, você precisa do volume de 3 pirâmides para compor um prisma. Então, a conclusão é que o volume de uma pirâmide equivale a 1/3 do volume de um prisma. Área da base vezes a altura sobre 3. Mas esse aqui é o que eu quero falar agora com vocês. Quando você faz uma secção, você corta uma pirâmide de forma paralela à base. Então você pode cortar mais para cima, mais para baixo, não importa, mas desde que seja um corte paralelo à base. Quando você faz um corte numa pirâmide paralelo à base, você divide a sua pirâmide em 2 partes. Em uma pirâmide pequenininha, que é semelhante à pirâmide original, a pequenininha, e uma parte que é chamada de tronco de pirâmide. Então, quando a gente corta, você está separando em uma pirâmide menor e em um tronco de pirâmide. Opa, mensagem de internet instável. Você está me ouvindo? Sim. Ok, não falho não, então. E aí, meus queridos, eu quero falar com vocês o seguinte. Primeiro, se você corta uma pirâmide e divide em uma pirâmide menor semelhante a um tronco, eu quero focar na pirâmide menor, que é semelhante à pirâmide grande. E se elas são semelhantes, eu posso aplicar as razões de semelhança. Mas muito cuidado com isso que eu vou te mostrar agora. As relações de semelhança, você pode comparar o que você quiser da sua pirâmide, mas elas só serão iguais se tiverem as mesmas unidades de medidas. As mesmas unidades de medida. O que eu quero dizer com isso? Observe nessa pirâmide, essa primeira relação. Se eu comparar pirâmide grande com a pequena, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para caber tudo. Acho que enxerga um pouquinho. Deixa eu tirar isso daqui de baixo, que agora está me atrapalhando. Aqui, ó. Comparando as 2 pirâmides, eu comparei a aresta da base AB da pirâmide grande com a aresta da base A', B' da pirâmide pequena. Enxergam as duas? Sim. Então, comparei a aresta de uma com a aresta da outra. E comparei a altura de uma pirâmide com a altura da outra. AB sobre a linha B', Hzinho sobre a galinha. Ok. Posso comparar? Posso. Eu posso comparar o que eu quiser, mas cuidado com as unidades de medida.
Se as arestas estiverem em metros, a altura também está em metros, porque eu estou comparando duas medidas de comprimento. Então, eu posso comparar? Posso, à vontade. Aqui eu fiz outra comparação. Deixa eu diminuir a figura de novo. Espero que você ainda esteja enxergando, não esteja tão pequeno. A segunda comparação que eu fiz foi AR, que é a aresta lateral da pirâmide grande, com a linha R, aresta lateral da pirâmide pequena. Uma aresta também é medida de comprimento. Então, eu comparei a aresta de um com a aresta do outro. A altura da pirâmide grande com a altura da pequena. Foi essa a comparação que eu fiz. Então, posso? Posso. Posso comparar o que eu quiser das duas pirâmides. Eu só tenho que observar as unidades de medida. E olha então o que eu fiz na terceira. Eu peguei a área da base da pirâmide grande, comparei com a área da base da pequena. Se eu for calcular áreas, suponha que as medidas... Eu não consigo escrever num PDF, infelizmente. Aliás, eu posso só escrever aqui, ó. Espera aí. Cadê? Sabe onde eu escrevo aqui? Como é que eu pego... Como é que eu pego um pincel? Opa. É isso aqui, será? Não. Sabe como é que eu pego um pincel aqui? Vocês me enxergam mexer nesses controles? Não. Os controles do zoom, não? Eu não tô vendo, não. Eu quero escrever alguma coisa com a canetinha aqui, mas... Clica no botão esquerdo, no mouse. E da caneta da mesa É digitalizadora, não? porque, por causa que Edinho, acho que usa isso aí ele clica no outro botão Não, aqui ele me do pede um mouse. texto. Eu queria escrever em cima desse PDF aqui. Mouse, não, não é mouse. Cara, anotação. Cara, tem que ter uma maneira de eu escrever aqui. Não necessariamente no quadro branco. Ah, aqui. Tá enxergando agora? Sim. A escrita? Ok. Então, o que fez aqui? Ó? Eu comparei. Não sei se você consegue enxergar, mas eu comparei a área da base da pirâmide grande com a área da base da pequena. Se as medidas estiverem em metros, as áreas estarão em metros quadrados. Metros quadrados. E depois comparei a altura da grande com a pequena. A altura em metros. Por que eu preciso elevar isso aqui ao quadrado? Porque numa comparação, embora as unidades depois elas se cancelem, a comparação só se torna igual se todos os elementos estiverem com a mesma unidade de medida. Então, quando eu comparo área com área, a área da grande com a área da pequena, a altura da pirâmide grande com a altura da pirâmide pequena, se eu deixar a comparação desse jeito, isso aqui ainda não é igual, porque as áreas estão em metros quadrados e as alturas em metros. Só a partir do momento que eu elevo isso aqui ao quadrado, fica todo mundo em metros quadrados. Aí sim eu tenho uma igualdade verdadeira e eu posso efetuar as comparações. Outra forma, se você comparar a área da base da pirâmide grande com a área da pequena, a altura da pirâmide grande com a altura da pequena, metro quadrado com metro. Outra maneira de você deixar todo mundo com a mesma unidade é você pegar, colocar raiz quadrada em quem é metro quadrado
que aí quando sai da raiz, sai metro. Fica todo mundo com a mesma unidade. Então, isso aqui também é possível. Então, o que eu quero dizer? Resumindo, você pode comparar o que você quiser, ok? Ótimo. Mas essa comparação só se torna verdadeira quando todos os elementos estiverem com a mesma unidade de medida. E você pode corrigir isso colocando uma potência ou colocando uma raiz. Caramba, bicho, tô te enchendo o saco. Oh, meu Deus. Certo? Então, brincadeira. Deixa eu silenciar um grupo aqui, porque os caras não trabalham, não. Ok. Então, ou com potências ou com raízes. Se eu perguntar para vocês se vocês preferem corrigir uma comparação dessa usando potência ou raiz, eu tenho quase certeza que vocês vão dizer que preferem colocar potência do que trabalhar com raízes. Mas eu vou então te dar uma triste notícia. Se você tiver que fazer uma comparação entre pirâmides, isso vai servir para os cones também, tá? Comparar, fazer uma semelhança. Se você tiver que fugir das raízes, mas as raízes forem necessárias, você pode tentar fugir o que for. Em algum momento ela vai te alcançar. Você vai ter mais trabalho. Então, como é que eu sei quando é melhor colocar uma raiz ou quando é melhor colocar uma potência? Muito simples. Bom, você vai fazer uma comparação entre 4 elementos. Suponha, você vai comparar 2 pirâmides e você compara, por exemplo, o volume da grande está para o volume da pirâmide pequena, assim como a altura da pirâmide grande, Hzão, está para a altura da pequena. Suponha que você pegue 2 pirâmides e compare esses elementos. Observe que volumes e alturas não têm a mesma unidade. Então, significa que, para que realmente seja igual, eu preciso consertar as unidades de medida. Como? Ou elevo esse cara ao cubo, para ficar todo mundo cúbico, ou tiro a raiz cúbica nesse carinha aqui, para que fique todo mundo com unidades simples. Confere até aqui? Tudo bem? Sim. Ótimo. Agora, como que eu faço para saber o que é melhor? O que vai me dar menos trabalho? Colocar potência ou colocar raiz? A decisão é simples. A dica é: observe nessa comparação, você não fez uma comparação, não faria uma comparação dessa à toa. Você faz uma comparação para encontrar algum desses 4 valores. Então a dica é: dependendo do valor de qual elemento você queira descobrir, a dica é: não mexa na fração onde está o elemento que você quer calcular. Não altere a fração onde está o elemento que você quer calcular. Exemplo, o que eu quero dizer com isso? Suponha que eu fiz essa comparação e que eu queira encontrar quem é a altura da pirâmide grande. O resto tudo eu conheço. Se eu quero encontrar esse cara, a dica é não mexer na fração onde ele está inserido. Eu tenho que alterar a outra fração. Então, se eu tenho que mexer nessa, para que fique todo mundo na mesma unidade, então eu tenho que tirar uma raiz cúbica para que o volume fique com a mesma unidade da altura. Ok? Então, a dica é essa. Montou sua comparação, sua semelhança. Precisa alterar as unidades de medida, porque elas não são iguais? Não altere a fração onde está o elemento que você precisa calcular. Ok? Essa é a dica. Mas, deixa eu retornar então. Agora eu não quero mais isso. Ok.
Bom, então, meus queridos, quando a gente corta uma pirâmide, aparecem duas pirâmidezinhas semelhantes, que a gente pode utilizar relações de semelhança, e aparece um tronco, ok? Volume de tronco pode ser calculado de duas maneiras. Você pode utilizar a fórmula do volume de tronco, que eu abomino, detesto, mas a fórmulazinha é essa: 1/3 da altura do tronco. Esse H aqui é a altura do tronco, que multiplica a área da base maior do tronco mais raiz quadrada, área da base maior vezes a área da base menor, mais a área da base menor. Eu detesto, a menos que a questão me entregue essa formulazinha pronta. Caso contrário, como é que eu, particularmente, gosto e trabalho com o volume de tronco? Se o volume do tronco é esse pedacinho aqui, o que eu faço é isso aqui, ó. Calculo o volume da pirâmide grande e retiro o volume da pirâmide pequena. Calculo a grande menos a pequena. Vai me sobrar o volume do tronco. Eu prefiro usar isso aqui. E para usar essa estratégia, a gente utiliza essas relações de semelhança. Então, eu vou te mostrar como que normalmente eu faço isso. Então, vamos lá. Stop. Professor, Oi. tem como você voltar na imagem que você estava? Ou Volto. Que é essa aqui. aí deixa eu te perguntar um negócio. Diga. Aqui você mostra Desculpa, um é tronco de Isabela? pirâmide. Isso. Ok. Aqui você mostra um tronco de Na pirâmide, esquerda ou na certo? direita? Aqui onde é que tem escrito tronco de pirâmide. Aí tá aqui Aqui. o tronco. Tá. Não, o outro. Isso. O outro ali. Isso. Uhum. Aí é que a minha pergunta é mais sobre o tronco mesmo, porque caiu no simulado uma questão que eu até marquei tronco de pirâmide triangular, porque eu não sabia como é que era. Mas eu só classifico como tronco de pirâmide quando tem essa base quadricular? Não, pode ser qualquer base. Por quê? Você pode ter um tronco, é um corte que se faz em qualquer pirâmide. Deixa eu voltar lá para o outro. Que simulado é esse que você está falando? Do evolucional. Foi quando isso? Você Eles tem essa deixaram pra questão? gente. Sim, a gente tem o simulado em papel em casa e a gente entregou o gabarito para eles até o dia 26. Era para entregar o gabarito. Mas você tem essa... Tem aqui a questão, tá na minha mão. Tá na sua mão? Uhum. Você não consegue compartilhar comigo não, aqui, pra gente? Eu tenho que apertar em compartilhar aqui embaixo, né? Não Deixa eu ver se eu sei. consigo. Calma aí. Eu vou parar de tentar. compartilhar o meu. Aí vê se você consegue compartilhar com a gente. Calma aí. Ok. Filhota, você tá livre? Se eu colocar água pra mim? Ou mamãe? Pede pra mamãe? Joga isso aqui. Alicia, é de qual simulado? Qual a cor? Ah, Pode é a ser. Isabela que tá falando. É o rosa. Ah, desculpa. Rosa? Obrigada. Conseguiu? Eu vou ver se eu consigo jogar a imagem, né? Porque eu É. não tô conseguindo. Vou ter que tirar foto pra... Isabela, difícil, qualquer mas... coisa, você pode fazer o seguinte, então. Você pode tirar uma foto, manda no grupo da sala que eu transmito aqui. Pode ser? Meu Deus, eu perdi a sala. Ou Achei. manda pra mim, sei lá, como você quiser. Tá, vou tirar uma foto e vou ver se eu consigo compartilhar aí no grupo. Aí na... Tá, tudo bem, sem problema. Calma aí. Vê se dá pra ver. Opa, Foi? Foi. foi. Não consegue virar, né? Não, é porque... Então, peraí, então deixa que eu vou virar com ela aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui. Peraí.
Segurei que eu vou... Ah, mas não tem as alternativas, né? Não tem problema não. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Opções. Nas outras alternativas tá falando que é prisma. Tá. Deixa então eu... Tira esse compartilhamento, por favor. Ok. Acho que eu tirei. Tirou. Eu vou tentar compartilhar aqui no meu. Isso aqui. Ok. Tá bom. Tá um pouquinho torto, mas... Quer que eu mande a ok. foto do gabarito? Eu consegui tirar. Do Quero. gabarito não, das alternativas. Até porque não tá me perguntando nada aqui ainda, né? Uhum, eu vou mandar e você faz aí o mesmo que você fez. Tá, deixa eu parar então de compartilhar de novo. Ok. Ver se foi. Oi. Deixa eu... Ok. Isso, pode encerrar o compartilhamento. Ok. Então a questão dizia assim, vocês estão enxergando? Sim. Tá. Então dizia assim, uma loja de roupas não embrulha as compras para presente, mas disponibiliza aos seus clientes uma embalagem decorativa dobrável, para que eles montem o próprio embrulho. Ok. Quando montada, a caixa tem bases paralelas triangulares, ok, com faces laterais em forma de quadrilátero. As faces laterais formam ângulos agudos com as bases. Joia, conforme a figura. Quando montada, a embalagem tem forma semelhante à de um tronco de pirâmide triangular. Confere. Confere. A sua dúvida professor, era o que quê? bom. Tá certinho. Por quê? Pelo seguinte, um tronco de pirâmide é um corte que se faz na pirâmide. Então, se você tivesse que remontar essa pirâmide, seria isso aqui, ó. Sua pirâmide, então, reconstruída, seria algo nesse estilo. Então, a pirâmide que você teria era uma pirâmide onde a base é um triângulo. Então, pirâmide triangular. Em algum momento, essa pirâmide foi cortada para gerar um tronco de pirâmide. Ok? Então, ele mantém o formato da base. Tronco de pirâmide triangular. Ok? Grande. Oi, pode falar. Eu mandei no seu WhatsApp outra questão de tronco de pirâmide, eu acho que. Aí eu não lembrava a forma. Do evolucional? Do evolucional. Desse mesmo simulado? Não, esse é do amarelo. Eu acho que é do, Não, mas... do amarelo. Bom, mas devia ter nas mesmas provas, não? Não, o que ela mandou foi no rosa, o meu foi em outro simulado. Ah, entendi. Não, eu Vocês acho que era fizeram... de cone. Eu acho que é de cone esse. Esse aqui, deixa eu ver. Fala em diâmetro, tronco de cone. Mas a ideia é muito parecida, tá? Eu resolvo para você depois, tudo bem? Tá. É porque eu lembro que a fórmula é meio parecida com a Bem do parecida. tronco de Embora eu não pirâmide. use fórmula, tá? Eu uso aquele esquema. Calculo o volume da grande, calculo o volume da pequena, subtrai. Eu não gosto daquela fórmula, a menos que a questão me dê a fórmula. Aí eu uso. Caso contrário, eu sou enjoado pra caramba. Entendeu? Isabela, entendido então? Entendi, professor. Obrigada. Ok. Joia. Então, deixa eu aproveitar e vamos ao nosso material fazer uma questãozinha de troncos. Então, porque também tenho algo a falar. Nosso horário daqui a pouco está... Oh, meu Deus. Isso aqui, ó.
eu quero fazer a 7 para depois fazer a 8. Ok. Ctrl V. Essa questão 7 do nosso material diz assim: uma pirâmide de base quadrada, e aí eu vou fazer só um rabiscão, só um esboço. Está aqui. Pirâmidezinha de base quadrada. Ok. Ela tem uma altura H. Altura H. Ela é cortada por um plano paralelo à base, um plano alfa. Então, vai cortar, e aí cortando isso aqui, vai aparecer uma figura semelhante à que tem aqui embaixo. Ótimo. Se cortou paralelamente, divide em uma pirâmide menor e em um tronco. E ela cortou a uma altura H sobre 2. Ou seja, cortou na metade da altura. Pergunto-lhes, antes de continuar, se eu pego um prisma, lembra de um prisma? Se eu corto um prisma na metade da altura, como é que fica o volume que cabe nessa metade da altura? Se eu pego um prisma e corto na metade da altura, como é que fica o seu volume? Exemplo. Ó, peguei um prisma, também base quadrada, um prismazinho. Só que eu vim aqui e cortei esse prisma na Também a metade da altura. O que eu posso falar sobre o volume? Metade. Exatamente. Agora, quando eu corto uma pirâmide na metade da altura, o volume fica dividido na metade? Não. Não, porque nas pirâmides também acontece no cone. A gente comentou isso sobre o princípio de Cavalieri. O volume aqui, ele é proporcional à altura, porque o preenchimento é sempre constante e uniforme, cabe sempre a mesma quantidade. Então, cortou na metade da altura, metade do volume. Cortou com 80% da altura, 80% do volume, porque é proporcional. Nas pirâmides, não. Cabe muito mais embaixo do que cabe em cima. Então, como o preenchimento não é uniforme, então não existe essa proporção. Ok? Por isso que a gente tem que usar a razão de semelhança. Então, cortamos na metade da altura. Por que eu quero fazer essa questão? E logo na sequência tem a 8. A questão 8 é quase que uma aplicação da 7. É muito comum nas questões de pirâmides e de cone você cortar na metade da altura. Então, o que eu vou te mostrar agora é para você não ficar gastando tempo resolvendo isso aqui. Você já pode ir direto para a resolução, para a resposta. Que diz o seguinte: cortei na metade da altura e ele quer saber a razão entre o volume do tronco da pirâmide, o volume do tronco é esse cara aqui, ó, chamar de VT, e o volume da pirâmide menor, vou chamar de Vzinho. E vou chamar de Vzão o volume total da nossa pirâmide. Vzão é o volume da pequenininha mais o volume do tronco. Ok? Mas o que o texto quer é a razão entre o volume do tronco, VT, sobre o volume da pequenininha. É isso que ele quer da gente. Ok? Muito bem. O que eu quero te mostrar, então, é isso aqui. Ó. Deixa eu pegar esse pincel e vou fechar. Bom, falei para vocês que eu não gosto de fórmula, então eu gosto de trabalhar com as pirâmides semelhantes. E com isso, eu tenho que comparar a pirâmide pequena com a pirâmide grande. Dentre os elementos que eu tenho aqui, eu posso comparar a pequena com a grande da seguinte maneira. Eu posso dizer que
o volume Vzão da grande está para o volume Vzinho da pequena, assim como a altura da pirâmide grande está para a altura Hzinho sobre 2 da pirâmide pequena. Tudo bem essa comparação? Ok? Meninas? Ok. Ótimo. Só que não se esqueça que volume tem unidades cúbicas e as alturas têm unidades simples. Isso aqui só se torna verdadeiro quando eu igualo as unidades de medida. Como a gente está querendo calcular volumes, o que a gente quer calcular, a gente não mexe. Essa era a dica. Então, vou mexer aqui, ó. Eu vou elevar esse cara ao cubo para que as unidades fiquem iguais. Não importa se você vai... Licença, deixa eu espirrar. Deus. Perdão. Não importa se você vai consertar colocando potência ou raiz. Antes de fazer a potência ou raiz, simplifica o que tem aqui dentro. Então, se a gente simplificar esse H com esse H, vai ficar 1 dividido por meio. Sabe quanto que dá 1 dividido por meio? Repete a primeira, multiplica o inverso da segunda. Sabe quanto dá isso? E? Alguém? 1 dividido por meio. Alguém? Oi, não ouvi. Quanto dá 1 dividido por meio? Você falou que é tipo, repete primeiro e multiplica pelo inverso segundo, vai 2. Isso, vai dar 2. Ótimo. E aí sim, elevado ao cubo dá 8. Ou seja, a razão entre os volumes, Vzão sobre Vzinho, dá 8. Ou seja, se eu cruzar isso aqui, Vzão é igual a 8 vezes Vzinho. Olha a conclusão que eu quero chegar. Isso serve para as pirâmides e para os cones. Vzinho equivale só o volume dessa pequenininha. E Vzão é o volume total. Se a conclusão é que esse volume total equivale a 8 Vzinhos, se na parte de cima só tem um Vzinho, a parte de baixo tem que ter os outros 7 Vzinhos, para que tudo seja igual a 8 Vzinho. Confere? Entende o que eu fiz? Entende? Sim. Ótimo. Então, como é uma situação muito comum pegar um cone ou uma pirâmide e cortar ao meio, às vezes não é só cortar. Já vi questões, por exemplo, o cara foi a uma lanchonete, pegou uma taça em forma de tulipa, ok? Uma taça em forma de tulipa e colocou, por exemplo, chopp. E aí a parte do chopp ficou na metade da altura e a parte de espuma na parte de cima. Aí dava as medidas do copo, perguntava quanto de espuma tinha. Quando você corta na metade da altura, cortar não necessariamente é você retirar uma parte. Não, dividiu em duas partes, ok? Separou em duas partes. Se for na metade da altura, a proporção sempre é essa. O pedaço onde cabe mais é sempre 7 vezes maior de onde cabe menos. Sempre.
sempre no cone, nas pirâmides, ok? Mas em forma de fração, se isso aqui tudo é 8 vezes, aqui você tem um Vzinho apenas, a parte de cima equivale a 1/8 do total. E essa parte de baixo equivale a 7/8 do total. É como se você pegasse e dividisse o volume total em 8 pedaços. O pedacinho onde cabe menos, 1/8. O pedacinho onde cabe mais, 7 vezes mais, 7/8. Todas as vezes que dividir ao meio a altura, essa é a proporção. Se você se deparar com uma situação dessa, não precisa nem gastar tempo. Vai direto para a resposta. E é o que aconteceria aqui. Ele quer a razão entre o volume do tronco e o volume da pequenininha. O volume do tronco, dividindo a altura ao meio, é sempre 7 vezes maior. Seria a letra E. Então, o que aconteceu aí foi uma situação muito comum. Acontecendo isso, nem precisa gastar tempo. O procedimento é sempre o mesmo. Ok? Então, meus queridos, embora meu horário já esteja estourado, eu quero terminar com uma, agora de cálculo, para que você entenda isso que eu te falei. Aliás, só coloque em prática isso que eu te falei. A questão número 8 da nossa lista fala exatamente sobre isso. E depois, quando você baixar o material, as questões da 9 em diante são aquelas que eu gosto de desafiar vocês. Então, questões 9, 10. 10 é do Enem. 9, 10, 11 e 12 são as questões para te tirar da zona de conforto. Ok? Mas está aí a questão 8. Seja uma pirâmide regular de base hexagonal e altura 10 metros. Então, rabisco, pirâmide, base hexagonal. Ok, está aqui a pirâmide. Só um rabisquinho. Jóia. Altura de 10 metros. A que distância do vértice devemos cortá-lo por um plano paralelo? Então, cortei, vai formar uma figura. Se é paralelo, vai formar uma figura semelhante à base. A que distância do vértice D devemos cortá-lo de forma que o volume da pirâmide obtida, essa aqui, seja 1/8 da pirâmide original. Então, ele quer saber a que distância precisamos cortar para que esse volume Vzinho seja igual a 1/8 do volume da pirâmide original. Vzão sobre 8. Sabe qual é a resposta? Saberia me dizer qual seria a resposta? Quer marcar aí, Natália? Calma aí. Sem pensar muito. Vou voltar no slide anterior. Ó, sempre... 2. Não. Sempre que nós pegamos uma pirâmide ou um cone e cortamos essa pirâmide ou esse cone na metade da altura, a proporção em que ficam divididos é o pedacinho pequeno é 1/8 do total. E o tronco, que é onde cabe mais, 7/8 do total. Sempre que se divide ao meio, na metade da altura, pedacinho pequeno, 1/8 do total, e o tronco, 7/8. Volto para a questão. Cortei, pedacinho pequeno e o tronco. Ele quer saber que altura eu devo cortar para que o pedacinho pequeno seja 1/8 do volume total. Qual é a resposta?
Essa não precisava de cálculo, segundo a nossa dica, o conceito lá. Para dividir em 1/8 e a parte de baixo ter os outros 7/8 do total, e essa proporção só acontece quando... Tá me ligando? Só acontece quando a gente corta a pirâmide exatamente na metade da altura. Então, é um tipo de pergunta que você pode rapidamente responder sem cálculo. Mas se eu fizesse por cálculo, seria o seguinte: ele está comparando a pirâmide pequena que foi formada com a pirâmide grande. Então, semelhança. Faríamos: volume da pequena está para o volume da grande, assim como a altura da pequena, que eu chamei de D, está para a altura da grande, H. O texto diz... e outra coisa, comparei volume, unidade cúbica, com altura, que é a unidade simples. Preciso consertar. Quem que eu preciso consertar? Bom, o que eu quero determinar aqui é o D. Eu não mexo na fração onde está o elemento que eu quero calcular. Então, eu preciso mexer nessa. Significa que eu teria que tirar a raiz cúbica para todo mundo ficar na mesma unidade. Só que aí vai ficar assim: raiz cúbica D. O volume Vzinho, segundo o texto, é Vzão sobre 8. E o volume Vzão eu não sei. D é o que eu quero e a altura da grande é 10. Antes de qualquer coisa, simplifique. Se eu simplificar, 1/8 dividido por 1 dá 1/8. Então fica raiz cúbica de 1/8 D sobre 10. Raiz cúbica de 1 é 1, raiz cúbica de 8, 2. D sobre 10, 2D igual a 10, D igual a 5. Pode chegar por cálculo? Óbvio que pode, comparando por semelhança. Agora, quando dividir nessa proporção, o pedacinho menor, 1/8, pedacinho maior, 7/8, isso só acontece quando se divide exatamente meio a meio nossa pirâmide ou nosso cone. Deixa eu ver o que tem aqui no chat. É que eu Diga. tinha feito raiz cúbica de 8, que eu calculei pelo volume do menor, então, em vez da altura. A raiz cúbica de 8 vai dar a razão que existe na sua altura. Ou seja, deu 2, significa que vai dividir por 2 a altura. Ok? Mas dividir por 2, pela metade. Ah, tá, entendi. É isso aí. É a razão que você vai encontrar quando tira a raiz cúbica de 8. Entendeu? Vai ficar 1/2, metade. Beleza? Meninas, por enquanto é isso. Joia? Então, o material está lá. Fica aí para vocês a sugestão para vocês fazerem. As questões finais são um pouquinho mais trabalhosas. Qualquer dúvida, pode mandar para a gente. Entre em contato que a gente resolve para vocês. Beleza? No mais, fiquem com Deus. Bom finalzinho de semana. Tchau, tchau. Até a próxima. Forte.